Fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. E é o seguinte, amanhã o Fluminense joga com o Santos às 19h30 no Maracanã. A volta do Neymar ao Campeonato Brasileiro, né? A volta que eu digo, ele vai fazer a sua estreia nessa temporada do Campeonato Brasileiro. Mas a volta dele depois de muitos anos. Mas eu queria dizer o seguinte, Ney Day é o cará, entendeu? É Fluminense Day, é dia de Fluminense, pô. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos. Setor leste superior já está aberto. Acredito que o setor, se bobear ali, se bater 35 mil, que é o setor norte, pode vir a ser aberto. Então vamos embora. Vamos comprar ingresso, vamos apoiar o Fluminense. Afinal de contas, esses dois jogos com o Renato Gaúcho aí deu uma animada, né? Trouxe um novo ânimo para a torcida tricolor. Mas a motivação pra você ir ao Maracanã é o jogo do Fluminense, tá? Ney Day é o caracoles. Nada de Ney Day, não. É dia de Fluminense e você tem que ir ao Maracanã pra ver o Fluminense. Claro que a galera que é fã do Neymar e tudo mais, vai lá ver o grande astro do futebol brasileiro, internacional e tudo mais. Eu, particularmente, eu gosto muito do Neymar, mas amanhã eu quero que ele se dane. Amanhã é xingamento nele. Porque a Fluminense sempre acima de tudo e de qualquer coisa, né? Bom, Renato Gaúcho, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, 13 horas, eu não tenho informação ainda sobre a provável escalação do Fluminense para enfrentar o Santos amanhã. Mas o Renato já antecipou que viria com o time titular, obviamente, né? Poupou no meio da semana, iria com o time titular. Mas aí a pergunta que eu quero deixar para vocês aqui é: qual é o time titular do Fluminense hoje? Depois dessa atuação contra o San José, será que alguns jogadores que jogaram na quinta-feira não poderiam ganhar uma chance para poder enfrentar o Santos nesse domingo? Vou deixar aqui para vocês a minha escalação ideal para o Fluminense nesse momento. Eu tenho algumas dúvidas também, mas vamos lá. Vamos tentar fazer isso aqui juntos, tá? Eu falando e vocês através dos comentários. Fábio no gol, obviamente. Samuel Xavier na direita, obviamente, porque só tem ele, né? O menino Fidelis do Sub-20 vai ser relacionado, porque a gente não tem lateral direito reserva, já que o Guga tá machucado, então Samuel titular, o menino Fidelis deve ser relacionado. Quem trouxe essa informação foi o perfil Central Fluminense, tá? E aí, abre um parênteses aqui rapidinho. Tô gostando dessas iniciativas do Renato Gaúcho, hein? Tô gostando dessas iniciativas dele, de já pegar os moleques e colocar de cara, assim como ele fez com o Léo Jansen no último jogo pela Sul-Americana. Então o Fidelis deve ser relacionado ali e é muito talentoso mesmo, tá? Menino lateral direito, moleque de Xerém, muito talentoso. Mas Samuca na direita. Dupla de zaga, Thiago Silva e quem? Pergunto a você. Thiago Silva e Freitas? Thiago Silva e Ignacio ou Thiago Silva e Thiago Santos? Bom, pessoal, nós já vimos o que o Ignacio é capaz. O Ignacio eu acho que é um bom zagueiro, falhou contra o Flamengo sim. Parece estar sendo crucificado depois daquele erro. Só que o Freitas erra muito mais do que ele e tem recebido chances. Eu iria de Thiago Santos. Poxa, André, mas aí ano passado era Thiago Silva e Thiago Santos, aí contratou o Ignacio, contratou o Freitas e vai jogar com a mesma zaga do ano passado? Sim, tiver que jogar, que jogue. Se o Thiago Santos estiver melhor do que o Ignacio e o Freitas, joga Thiago Santos. Então vamos lá, tô falando aqui a minha escalação, tá? Fábio Samuel Xavier, Thiago Silva, Lobisomem, Thiago Santos. E pra esse jogo eu iria com o René ainda. Mas o Léo Jansen, ó, na cola dele ali, tá? Na cola dele. Não sei se o Gabriel Fuentes vai estar de volta, se vai ser relacionado, mas eu iria de René pela experiência. Ataque do Santos tem alguns jogadores experientes, tem o Guilherme, que é muito bom jogador, tem Tiquinho Soares. O time do Santos na frente tem bons jogadores. E aí talvez botar um menino de 20 anos ali, fazendo seu segundo jogo no profissional, não seja o ideal. Então eu iria de René, mesmo sabendo que isso possa ser um risco. Mas o René não comprometeu nos jogos que ele atuou. Verdade seja dita, né? A gente tem outros jogadores para reclamar aí que não o René. Então, eu iria de René pela experiência. Acho que o menino pode dar uma oscilada ali, vai ver o Neymar de perto, pode tremer a perna, Neymar. Então, eu iria de René, tá? Então, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e René. O meu meio-campo seria Facundo Bernal,
Facundo Bernal fez uma ótima partida contra o São José. Tudo bem, era o São José, agora vai ser o Santos. Muito provavelmente ele terá que marcar o Neymar, seja o Neymar começando ou entrando no segundo tempo. Então, vai ser um grande teste pro Bernal, mas não tem outro primeiro volante. O Martinelli não é primeiro volante. Martinelli não é primeiro volante. Martinelli é segundo volante, aquele meio avançado, pela esquerda ali, tá? Então eu iria de Facundo Bernal, Martinelli, e aí eu tenho uma dúvida na camisa 10. Por causa das condições físicas do Ganso. Vai ser legal pra caramba, né? Ver o Ganso e o Neymar novamente, juntos, que eu digo, numa mesma partida. Eu acho que depois que o Ganso e o Neymar saíram do Santos, eu acho que eles nunca mais jogaram juntos. Talvez seleção brasileira em algum momento, não lembro. Então, assim, vai ser um baita reencontro. Mas será, cara, que o Ganso, depois de tanto tempo parado, menos de 72 horas depois, será que ele vai começar o jogo contra o Santos? Eu tenho as minhas dúvidas, tá? E aí, se o Ganso não jogar, tem o Lima e o Lescano. Lescano não foi testado ainda o suficiente. Então, eu acho que o Renato Gaúcho vai de Lima. Mas, André, você falou que essa escalação não é do Renato Gaúcho, é a sua. Pois é, eu tô em dúvida. Eu tô em dúvida do que fazer. Tá? Se eu fosse o Renato, sem acompanhar treino, sem saber o que tá acontecendo lá dentro, eu ficaria na dúvida, assim. Lima, Ganso ou Lescano? Pra começar, pelas questões físicas do Ganso. Somente isso, tá? Somente isso, porque o Ganso é titular absoluto. Ok? Talvez eu começasse com o Lima e no segundo tempo deixasse o Ganso entrar 45 minutos pelo menos. Ou é melhor começar com o Ganso e depois entrar o Lima? Cara, não sei. Interrogação, sentimento em cima do muro, tô na dúvida. Não consigo dizer aqui qual seria a melhor opção. Não tem essa de cima do muro, não. Vamos lá. Eu começaria com o Ganso. Pronto. Ganso entra no jogo, dá o seu melhor, cansou, sai e entra o Lima ou o Lescano. Ok? No ataque, Arias, Cano e na esquerda eu iria de Keno. Eu iria com o Kenaldinho. Kenaldinho, pra mim, é o melhor X1 do Brasil. Se não for o melhor, é um dos melhores. Ele peca muito na finalização, mas no X1, na velocidade, no drible, não tem igual no Fluminense, tá? Ah, André, o Canóbio. O Canóbio eu usaria contra o Corinthians na Neoquímica Arena. São características diferentes. O Canóbio não tem um X1, em compensação, o Canóbio, sem a bola, marca como nenhum outro jogador de ataque do Fluminense. Só que a tendência é o Fluminense ter que propor o jogo. Então você vai precisar de um atacante incisivo no ataque. Eu acho que o Keno pode fazer melhor esse papel diante do Santos. É saber utilizar o jogador conforme as características do jogo e do adversário, né? Então eu iria de Keno. Então o meu ataque seria Arias, Keno e Cano. Esse seria o meu time do Fluminense para enfrentar o Santos. O que o Renato vai fazer? Não sei. O Renato já demonstrou aí em pouco tempo de trabalho. Tem uma semana, 9 dias hoje de trabalho. Se ele tiver que mexer, ele mexe mesmo. Se tiver que trocar, ele troca. Mas eu acho que ele vai ser conservador. Acho que o Renato deve ir de Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva. Tomara que não, mas eu acho que ele vai com Freitas e René. Meio campo, eu acho que ele vai de Bernal, Martinelli e Lima. E no ataque, eu não sei se ele vai botar o Keno de cara, não. Acho que ele pode começar com o Canóbio. Vamos ver, até para dar um equilíbrio melhor ali na marcação. Principalmente se o Neymar jogar, né? Apesar que o Neymar joga na esquerda, né? O Neymar joga pela meia esquerda ali. Então ele vai cair no lado do Samuel Xavier. Mais importante ainda é você ter o Bernal no time, que o Bernal é marcador, cão de guarda. Pode dar mole pro Neymar, não. Se der espaço, a única coisa que o Fluminense não pode dar nesse jogo é espaço. Se o Fluminense der espaço pro Santos e pro Neymar, principalmente, já era, tá? Se deixar o Neymar livre pra fazer o que ele quiser, lançamento, passe curto, passe longo, finalização, já era. Não pode dar espaço, tem que marcar ele em cima. Que aí ele tá vindo de lesão, fora de forma e tal. Pode ser que a gente consiga dar uma segurada nele. Porque, sem sombra de dúvidas, o Neymar é o melhor jogador do futebol brasileiro, né? Em forma, jogando, nada se compara a ele aqui no Brasil. Então não pode dar espaço, ok? Mas qual é o teu time? O que você acha sobre isso tudo? Coloca a tua escalação aqui nos comentários, pô. Toda vez que eu peço pra vocês escreverem aí a escalação de vocês, pouca gente escreve. Vocês escrevem outras coisas, mas não escrevem a escalação. Escreve aí, pô. Qual é a tua provável escalação para esse jogo do Fluminense contra o Santos? No momento que eu gravo esse vídeo, não tem notícia nenhuma, tá? Não tem nenhuma provável escalação. Bem provável
que em algum momento aí que você assiste esse vídeo, já vai ter saído em algum lugar aí uma provável escalação, e aí vamos ver se bate com o time que eu falei e se bate com o time da sua preferência aí, tá bom? É isso, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Se você não tiver deixado o like, deixa o likezão agora e se inscreva no canal, tá legal? Fique com Deus, forte abraço, saudações tricolores, vence o Fluminense hoje, amanhã e sempre tamo junto, valeu.